pessoas, elas precisam saber o seu papel, ter o seu foco. Se elas tiverem foco, elas são mais produtivas. Se elas fizerem um pouco de cada coisa, elas se dispersam. No final do dia, o trabalho não foi executado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Descomplica a Doutora. Aqui nós conversamos sobre as estratégias para você ser um dentista 35K e alavancar o seu consultório e criar uma agenda sólida de pacientes. Eu sou a professora Valéria Gondim, sou também dentista e o episódio de hoje é os pontos cegos na relação com a sua auxiliar. Primeiramente, deixa eu já colocar um adentro aqui, que às vezes eu vou falar secretária, eu vou falar auxiliar, porque depende muito da infraestrutura que você tem. Normalmente, pelo menos uma pessoa, né, a gente tem do nosso lado. Que seja a nossa secretária, que às vezes faz o papel da auxiliar, que seja a auxiliar que faz o papel da secretária, ok? Ou várias pessoas participando dessa equipe. Então, muitas vezes eu vou falar secretária, eu vou falar colaboradores, mas eu estou referindo à equipe que vocês têm. Então, nós pegamos uma parte desse processo todo no consultório odontológico, que é a gestão de pessoas. Então, nós vamos conversar um pouquinho de gestão de pessoas, né, para o cirurgião dentista, fazer essa gestão desses colaboradores. E também dentro desse processo, quais são os pontos cegos que estão envolvidos. Por quê? Porque a nossa vida é muito atribulada. Nós fazemos, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente está focado em uma coisa só. E outras coisas estão acontecendo paralelamente. Então, nem sempre eu estou presente para todos os processos. Muitas vezes até eu sei que existe algum ponto cego, mas não dá tempo de eu corrigir na hora e passa. E às vezes o que acontece é a gente abordar depois de que tudo aconteceu e que de uma maneira não muito assertiva, porque aí a gente já traz toda aquela carga emocional da gente relembrar, do que muito mais fácil a gente resolver no momento ou ter algum agendamento para essas conversas, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, desses pontos cegos. Então, a princípio, né, a gente vai combinar que o dentista ele não trabalha sozinho por conta de várias atribuições. Então, pelo menos ele tem uma pessoa do seu lado. Então, como é que nós, como empreendedores, como líderes, fazemos essa gestão dessas pessoas? E como nós, como líderes, a nossa função é o quê? Motivar nossos colaboradores, incentivar os nossos colaboradores, olhar para os potenciais para que eles sejam bem aplicados e também melhores desenvolvidos. E na posição de líder, a gente tem o quê? A gente tem aquela admiração dos nossos colaboradores. A gente tem aquele olhar de incentivo, aquele olhar de que eu posso também fazer parte disso. E quando o nosso colaborador ele se sente parte do nosso consultório, é muito melhor, nos traz mais resultados. E na verdade a gente sabe que todos os resultados que a gente consegue, todos os sucessos do nosso consultório, ele vem junto com os nossos colaboradores. A gente não consegue esses sucessos sozinhos. E para isso a gente pratica algumas habilidades nessa gestão de pessoas. Eu vou citar algumas delas, como a diplomacia, a autoridade, a coerência, a empatia, a sinceridade, dentro de um profissionalismo, dentro de uma ética, dentro de uma transparência. Então, a nossa posição como líder é de inspirar essas pessoas, para que elas se sintam estimuladas, para que elas se sintam motivadas a desenvolverem as suas funções. E elas se sintam parte desse processo, parte desse resultado, parte do consultório. Ela é uma peça muito importante.
Então, alguns pontos que a gente vai discutir aqui é justamente a hora que a gente quebra um pouco essa relação ou a hora que não há tanto engajamento por parte dela ou por nossa parte mesmo, ok? E aí a gente precisa estar atento a que esse ambiente ele seja um ambiente satisfatório, harmonioso, de cordialidade. Para quê? Para que as pessoas que estejam nesse ambiente elas consigam ser produtivas, elas consigam se perceberem que elas estão engajadas, que elas são importantes nessa peça, em toda essa engrenagem desse consultório. E os resultados, elas vêm justamente quando a gente tem esse ambiente, né, de confiança, esse ambiente de segurança que a gente faz com que elas produzem mais, elas se sintam mais engajadas. E essa organização desse consultório, normalmente ou às vezes o dentista ele acha que é um processo muito grande e que ele vai gastar muito dinheiro, que ele é muito custoso, que eu tenho que investir muito para conseguir toda essa organização do meu consultório. E na verdade não é, porque esse engajamento é muito mais de pessoas, é muito mais de emoção, de emoções que estão envolvidas nesse ambiente, ok? Então isso é muito bom de vocês estarem presentes, que a demanda não é muito mais de uma organização, de mais de emoção, de relação, tá? Então, dentro desses pontos cegos, eu vou começar com o treino da secretária. Muitas vezes, a secretária que está com a gente, ela já vem com uma certa expertise. Muitos dentistas, eles preferem que elas tenham uma certa experiência. Alguns dentistas não, eles preferem treinar. E é interessante que se elas vierem já com alguma expertise ou que elas já foram treinadas ou que eu queira treinar, que realmente elas passam por um treino. Muitas vezes o que acontece é que fica aquela coisa que eu acho que eu falei, que eu acho que eu ensinei e que eu acho que ela já entendeu, né? E nem sempre na prática isso acontece. Então muitas vezes a gente cobra a nossa secretária de uma atitude, de uma tarefa na qual não foi nem explicado. E se foi explicado, ela tem dúvida. E às vezes eu já compro a ideia de que, como eu passei, como eu expliquei, ela já entendeu. Então não é porque para a gente às vezes é muito simples, é muito óbvio, que para nossa secretária, para nossa auxiliar, para nossa equipe, seja também óbvio, seja também simples. Então a gente precisa entender que precisa existir esses treinamentos. E muitas vezes, na hora que está acontecendo um procedimento, a gente perceber que não foi passado, que teve alguma dúvida, que houve alguma quebra dentro de um processo, é que a gente possa já abordar, não deixar isso passar. Uma dica que eu dou para vocês é terem algumas reuniões, que essas reuniões possam acontecer para que a gente tire dúvidas. E normalmente a minha primeira fala é o quê? O que você não entendeu? Por que aconteceu aquilo? E deixar que a pessoa fale. Porque às vezes não é o que eu penso, mas é como é que foi o entendimento dela frente a uma sugestão que eu tenha dado ou algum procedimento que a gente tenha combinado, ok? Então, esse é um dos pontos cegos que eu gostaria de falar com vocês. Repassem esse treinamento, né? Não fica naquele achismo que eu já disse, ela já compreendeu, eu não preciso mais voltar, porque não é verdade. Porque se houve algum erro, alguma falha, ou se algum procedimento não saiu do jeito que eu queria, é porque existe uma dúvida. Porque toda a mensagem, toda a ideia, ela não foi passada, não foi tão efetiva quanto eu pensei, ok? Então essa é a primeira coisa. Uma outra coisa de ponto cego é a comunicativa, que ela tem que ser clara, ela tem que ser autêntica, tá? Então como que você se comunica? Como que é as palavras? Como que é a sua entonação? Não tem aquela coisa que eu não preciso muito falar para ser entendida?
né? E às vezes a minha fala, ela é muito contundente, ela é muito forte. E aí para o outro, ele não recebe isso de uma maneira muito boa. Ele se sente mais acuado e aí ele não responde tanto ao que eu pedi. Então esteja atento à sua comunicação, esteja atento à sua entonação, esteja atento às palavras que você usa na sua comunicação, tá? E muitas vezes essa comunicação, ela tem que ser sim assertiva, ela tem que ser sim pontual. Então, se eu tenho algo para ser discutido, normalmente o que eu faço? Eu pergunto como que ela entendeu, e aí eu pergunto por que que então não está sendo feito do jeito que a gente tinha combinado. E às vezes ela pode me responder: "Ah, porque eu achei que assim seria melhor. Ah, porque eu achei que poderia ser mudado. Ah, porque eu achei isso, achei aquilo". Então, ótimo. Então, porque você fez, né? Ela vai responder, e aí a gente chega normalmente a algo mais comum, algo mais próximo do que eu gostaria que fosse e do que ela entendeu de como seria ou do que ela pensou. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um teste. Então tá, eu pedi para você ir de A a B e você resolveu fazer B e C, ok? Então vamos fazer o seguinte: não vamos fazer o A e vamos fazer o A e vamos fazer o meu A e o seu C, tá bom? E vamos fazer isso por uma semana. Muitas vezes o que acontece é eu pegar a minha secretária, a minha auxiliar, voltando ao que eu disse de primeiro. Aí eu falo: mas você não falou que era para fazer tal coisa seria melhor? Eu falo: então, depois que eu vi, eu achei melhor realmente fazer do jeito que você tinha falado. Dá mais certo. Então tá bom. E muitas vezes também ela vai dizer: então, não foi o A com B e não foi o B com C. Foi o A seu e o C meu que deu o melhor para mim. Mas a gente está dentro do que a gente tinha pensado? Está dentro da proposta? Está dentro da estratégia? Tá. Então, toca o barco, tá? Então, essa comunicação, ela tem que acontecer, que eu disse, ela tem que ser clara, ela tem que ser autêntica e muitas vezes, né, ela tem que ser direcionada para tipo assim: ei, volta aqui, vem para a rota de novo, venha para a direção novamente. E aí eu sou mais assertiva na minha fala, tá? Mas sempre reparem como vocês falam. Isso é bastante importante, porque a gente nunca sabe como o outro vai ouvir o que eu disse, que para mim é muito óbvio, é muito tranquilo, é desse jeito que eu falo e não tem problema, tá? E às vezes não é assim, tá? Então, assim, tem o outro nessa escuta, né? Não é só como eu falo. Tem o outro escutando o que eu estou falando, tá? Então, esse é um segundo ponto cego. Um terceiro ponto cego é que as pessoas precisam saber o seu papel. Muitas vezes, né, na tentativa de eu ajudar o outro, eu faço o papel do outro. Aí eu tô meio atrapalhada aqui, aí eu peço ajuda de novo. Aí eu começo a olhar, o auxiliar tá fazendo o trabalho da secretária, a secretária tá fazendo o trabalho do auxiliar, mas assim, não se preocupa, doutora, no final a gente resolve. Mas o que é melhor, o que é mais produtivo? Quando eu tenho, né, pessoas direcionadas e focadas no que ela tem que fazer. Então, assim, né, todo mundo fazendo um pouquinho de tudo não dá certo, tá? Não é produtivo, né? Na verdade, não é que não dá certo, não é produtivo, ok? Então, o interessante é que seja mais focado as atividades de cada uma, nem que seja necessário se colocar no papel, se desenhar essa estratégia, escrever essas estratégias e elas serem direcionadas, nem que eu tenha ela num papel escrito, né? Eu vejo muito a minha secretária, quando eu peço para ela algo, ela tem uns post-its que ela coloca atrás da sua mesa. Então, ela é uma pessoa visual, né? O que ela está dizendo para mim? Por mais que eu tenha uma tarefa para fazer, eu consigo visualizar. Então, eu abro lá, vejo no meu dia o que eu tenho que fazer e fica ali. Muitas vezes ela já faz isso todos os dias. Mas como ela é uma pessoa mais visual, ela precisa estar ali como um lembrete.
Então isso é a forma da gente enxergar, né? Porque cada um é de um jeito, cada um trabalha de um jeito e cada um interpreta de um jeito. Então, essa forma de como que você vai fazer o seu GPS, como que você vai fazer o seu mapinha para você seguir essas regras, né? Esse saber o seu papel. Então, através da escrita minha, às vezes das minhas funções, através de uma lista, eu prefiro fazer lista e dando cheque. Eu adoro ver cheque porque para mim é uma produção que eu fiz, que eu já terminei, dá uma sensação de celebrar. Oba, hoje eu tinha 10 coisas para fazer e consegui fazer. Então tem pessoas que gostam de dar cheque, eu mesma adoro dar cheque nas coisas, boto a minha listinha e dou cheque. A minha secretária, ela gosta de ver visual e fica ali para sempre estar um lembrete. Então assim, mas o mais importante é que essas atividades elas sejam definidas, elas sejam direcionadas. Se elas são direcionadas, elas são mais produtivas. Quando eu estou conversando aqui com vocês desses pontos cegos, eu vou sempre me referir a eu vou comentar qual é a melhor estratégia para ele, mas eu quero que mais do que a estratégia, vocês estejam focados no princípio, que vocês entendam a lógica do raciocínio para esse ponto cego. Porque se eu entendo o que está por trás de um princípio, de um ponto cego, é mais fácil de eu aplicar, de eu colocar em prática. Então, quando eu digo que as pessoas elas precisam saber o seu papel, o que eu estou dizendo para vocês? Que as pessoas elas precisam ter o seu foco. Se elas tiverem foco, elas são mais produtivas. Se elas fizerem um pouco de cada coisa em área de outra pessoa, elas se dispersam. E se dispersar, às vezes, no final do dia, o trabalho não foi executado. Cadê o relatório que eu pedi? Ah, então, eu comecei, depois não sei quem fez, depois não sei quem mexeu. E peraí que a gente está terminando. A gente está terminando? Não, tá? Então, quem faz esse relatório? É tal pessoa. Quem faz isso? É tal pessoa. E lembrando mais ainda dentro desse princípio, quanto mais eu faço algo, melhor eu me torno. Né? Então, quanto mais eu delego uma função e a pessoa ela vai trabalhando cada vez mais nessa função, melhor a função fica, mais produtiva ela fica, porque ela vai entendendo o processo, ela vai se identificando com o processo, ela vai procurando atalhos. Daqui a pouco uma estratégia que era feita de 5 passos, ela consegue fazer em 3. Por quê? Porque ela já conseguiu quebrar os atalhos e seguir, ok? Então, quando a gente comentar aqui com os pontos cegos, que vocês entendam os princípios que estejam envolvidos nesse ponto cego. Uma outra coisa importante é que você, como a gente, dentista, a gente tem que ser acessível. E aí vocês vão dizer para mim, poxa Valéria, como assim ser acessível? Eu tô do lado dela o tempo inteiro. Tem dia que eu trabalho 8 horas batido ali naquele consultório. Como é que ela não tá acessível a mim? Eu tô ali do lado dela. Mas essa acessibilidade não é estar do lado, é estar aberto. É diferente, né? É diferente eu estar aberto, você pode vir conversar comigo, que eu estou aberta a conversar com você, do que eu estou do teu lado, mas eu tenho uma barreira, ó, aqui você não vem, aqui você não conversa, agora não, tá? Então eu meio que me blindo aqui e por mais que eu esteja o tempo inteiro, às vezes na mesma sala, fazendo coisas diferentes, mas ela não consegue chegar até mim, tá? Então essa acessibilidade, ela tem que ser totalmente, completamente acessível, ok? Então, o fato de eu estar do lado dela, o fato dela estar do meu lado, não significa que eu abri para que ela possa conversar comigo, tá? Então, ela tem que se sentir engajada, ela tem que se sentir que é apoiada, ela tem que sentir que o que ela fala tem valor para mim, é importante para mim, que a opinião dela faz parte de toda a engrenagem do consultório. Para eu ter sucesso, eu quero ouvi-la sim. Eu quero saber o que ela pensa,
tá? Então isso é muito importante e às vezes é um ponto cego enorme, porque só o fato de eu estar do lado da minha secretária, né, 8 horas por dia, para mim não tem porquê. Pô, é porque ela não conversa comigo. Qual que é a dificuldade, né? A gente pensa assim. E é toda, porque você põe uma barreira. Como é que ela vai chegar para você? E vocês podem ter certeza, se vocês têm a sua secretária, auxiliar, que fala assim, ai, doutora, então, eu estava pensando esses dias que a gente podia fazer tal coisa. Para e pensa. Gente, dentro do tempo dela, ela para e vai pensar no consultório. Ela vai pensar numa estratégia diferente, né? A gente sabe que tempo é dinheiro, tá? Qual é o bem maior que a gente tem hoje? É o nosso tempo, ele vale ouro. E a minha secretária, a minha auxiliar, parar para falar, pensar no tempo dela, né? Deixar um pouquinho do tempo dela para pensar no consultório e achar que poderia ser resolvido dessa maneira. Ou então, doutora, como eu estava pensando aqui, eu vou fazer agora assim, porque eu acho que vai ser mais rápido. Olha só, olha a importância. Ela se sente tão engajada na engrenagem, no consultório, ela se sente tanto que ela faz parte que ela opina, ela dá opinião. E se ela chega e fala para você a opinião dela, então significa o quê? Que ela tem total abertura com você. Que você não vai criticá-la, que você não vai falar, mas continua fazendo isso, depois eu vejo se eu vou mudar isso mesmo. Você fala, tá bom, né? Tentei ajudar. Aí outra vez ela vai falar alguma coisa, você fala, tá, depois a gente vê. Tentei novamente, tá? Então essa acessibilidade ela tem que ser completa. Ela tem que ser total, ok? E muitas vezes bem transparente. E quando que eu vejo que está bem transparente, tá? Quando ela chega conversando comigo, quando ela chega se colocando para ajudar, para apoiar, com ideias, com estratégias diferentes de como a gente está fazendo até agora, ok? E como eu disse antes, e agora pode até assustar um pouquinho vocês, vão dizer, Valéria, isso não acontece. Mas, gente, antes, né, de eu ter o meu consultório, eu trabalhei em outros consultórios e eu já vi algumas coisas acontecerem assim. E do que eu estou falando, né? Do falar com as pessoas. Isso é muito importante. Como eu falo com as pessoas. Então, às vezes o meu tom de voz, às vezes é como eu falo, e aí a pessoa ela não se sente à vontade quando ela recebe essa voz. Então é muito importante, tá? Que as pessoas nos treinamentos, nos cuidados, no dia a dia do nosso consultório, que a gente saiba falar, que a gente saiba se colocar. E muitas vezes, né, o nosso falar, né, como eu disse em um outro episódio aqui, que eu disse que o escutar é falar. Muitas vezes eu não preciso falar nada, eu só preciso escutar. Ela só está ali para que ela fale e a minha fala é a minha escuta, que é o que a gente chama de escuta ativa. É o que a gente faz com o nosso paciente, é o que a gente tem que fazer com os nossos auxiliares, colaboradores, ok? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente tem um tom de voz mais alto, às vezes a gente está um pouco mais nervoso e fala, nossa, não acredito que eu falei daquele jeito, não acredito que saiu daquilo, eu não queria aquilo. Não estou dizendo que sai de propósito, que a gente faz isso porque a gente quer, não. Às vezes é porque a gente está com aquele dia que fala, e muitas vezes é o nosso colaborador que fala, hoje não dá, doutora, não dá para discutir isso com você não. Ok, amanhã a gente fala, tá? Ou então, eu já falei, quando eu vi já saiu. Então que eu tenha a minha coerência, né, a minha transparência de dizer, olha, aquilo não foi legal, do jeito que eu falei não foi bom, tá? Porque ela também vai aprender, né, que eu posso me colocar e admitir os meus erros. Porque ela também pode admitir os erros dela. É muito melhor que ela chegue para mim e fale, doutora, aqui eu errei. Eu sei que você pediu isso para mim e eu fiz dessa maneira. E agora? Né? Hoje mesmo, a minha secretária, né, ela chegou, a gente precisa resolver um problema de ortodontia e ela falou, doutora, então, lembra daquela lista que eu tinha, daquelas pessoas que eu precisava contactar? Lembro. Então,
Essa era uma delas e eu não contactei. Puxa, então vamos ver. Bom, e agora? Que pé que tá? Tá assim, assim, assim. Então tá, então vamos resolver. Assim, assim, assim. Então vamos resolver dessa outra maneira. Dá para resolver? Dá para resolver. Então não há necessidade de eu ter uma fala ali, de eu falar, poxa vida, eu tinha te pedido, porque você não... Não tem como voltar aquilo. Então eu prefiro dizer, bom, é isso que nós temos na mesa, não é? É assim que tá agora? É assim que tá agora. O passado eu não resolvo mais. Mas vamos ver, o que a gente pode fazer então? Então vamos fazer assim, assim, assim. E só o fato dela chegar hoje para mim e falar, então, doutora, isso aqui, ó, não saiu do jeito que a gente tinha combinado. Eu não fiz, né? Eu comi bola. Ela usa muito isso, eu comi bola. Aqui não foi legal, não. Não deu bom, não. Ela fala assim, sabe? E aí eu falo, vamos lá, o que você fez? O que foi? Aonde foi? O que foi que eu pedi que você não fez? Sabe? E ela vem e fala. Então, se ela tem a liberdade hoje, né? Às 3 horas da tarde, chegar para mim e falar que não foi feito do jeito que eu pedi, é porque ela não tem problema nenhum de assumir isso. E porque com certeza ela já me viu fazendo isso, que é o mais importante. Porque lembra no começo que a gente conversou, ela se inspira em quem, né? Os nossos colaboradores, eles se inspiram na gente. Ele é uma extensão da gente. Muitas vezes as falas deles é a nossa fala. Você fala, nossa, eu falaria igualzinho a ela. Não, ela está falando o que você fala, tá? Então isso é muito interessante, isso é muito interessante. E quando a gente chega nessa vibe, nessa sintonia, nessa sincronicidade, cara, é muito bom. Então esteja atento a esses detalhes todos que a gente está conversando aqui. Quando você chega no momento em que você tem o seu colaborador nessa abertura, nessa disposição, você saiba também que do outro lado ela recebeu isso. E aí você fala, meu, deu muito bom aqui hoje. Foi muito bom aqui hoje. Tá? Então você sente com a missão cumprida. Você sabe que ela está tranquila, porque ela comentou, né? Comentou de uma maneira tranquila, porque tinha que ser resolvido, ela não estava preocupada em nada, ela só estava preocupada em solucionar para o melhor para quem? Para o nosso, para mim, para o consultório, para ela, para o emprego dela, você entendeu? Então, assim, é um bem maior que está envolvido, tá? Então, esteja atento. E uma outra coisa é aquele elogio, né? Desde criança, a gente é ótimo em criticar. Desde criança, a gente é treinado a criticar, tá? Então, o que a gente mais sabe fazer é, ei, cadê o negócio tal? Eita, mas tinha que ser desse jeito? Nossa, por que você fez isso, né? Então a pessoa tinha que fazer 10 coisas, fez 9, eu vou perguntar assim, mas e aquela que você não fez? Cara, eu não consigo reconhecer as 9 que você fez, que ela fez, tá? Então, assim, sempre tenha um parabéns, que bom. Olha que ótimo, ficou perfeito. Nossa, obrigada pela sua ajuda. Então, eu falo muito com a minha secretária, porque nem sempre eu estou no consultório, e aí eu sempre falo, ai, obrigada, você quebrou uma árvore. Ou então eu já começo meu áudio assim, hoje nós vamos desmatar a Mata Atlântica, que eu preciso muito da sua ajuda. Pergunta para ela, eu já começo assim. E aí ela vai e coloca um monte de mãozinha assim, tipo assim, vai doutora, manda, o que eu preciso que você, o que eu preciso da sua, o que eu preciso te ajudar, sabe? Então é isso, né? E depois eu sei que se ela não estivesse lá e se eu não pudesse contar com ela, a coisa seria muito ruim pro meu lado, tá? Então tenha sempre, né, um elogio a mais e uma crítica a menos, ok? Um elogio a mais e uma crítica a menos. Isso é bastante importante. Cada um com a sua função, senão fica todo mundo sobrecarregado. Verdade. Além de ficar sobrecarregado, eu tomo conta do outro, né? Aí eu começo a dar palpite também, né? É uma outra coisa, né? Porque eu acho que eu faço melhor. E aí, né? Então, a secretária auxiliar, entendeu? Aí uma acha que a outra faz melhor que a outra. E aí não tem funções definidas. Aí fica aquela coisa, entendeu? Não, define. Fica bom para todo mundo, tá? E quem é que normalmente define? A gente tem essa capacidade de ver potenciais, né? E muitas vezes a gente dá uma função para uma e vê que quem exerce melhor é a outra pessoa. Então a gente pode trocar, não tem problema algum, né? Lembra que eu falei
da gente revisitar nossas estratégias, não sei se foi aqui. Eu já venho conversando um bom tempo e eu começo a misturar as estações, tá? Então a gente sempre pode revisitar nossas estratégias, a gente pode checar, seja sempre aberto a pôr na mesa e mudar a sua estratégia quantas vezes for preciso, porque a gente precisa também testar. Tá? Não é porque na minha cabeça João faz sempre isso que ele vai fazer sempre aquilo. A gente pode testar outras estratégias, tá bom? Pode não, deve, tá? Plano A, plano B. Na odontologia isso é muito bom. Às vezes a gente está enraizado achando que é aquilo que tem que ser. Uma coisa que a gente muda, a coisa faz assim, você fala, nossa, e não é que foi melhor? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, piorei toda a situação. Volta. Lá estava melhor. No começo, né, a gente tinha uma auxiliar, a gente tinha uma secretária que era auxiliar. No começo, muitas vezes, a gente é que atende o telefone, é a gente que marca a consulta. Por quê? Porque a gente tem mais tempo, né? Mas depois você vai ver que você vai ser muito mais produtiva fazendo o que você faz de melhor, que é ser dentista. E a sua secretária vai ser muito mais produtiva fazendo o que ela faz de melhor. Porque você vai ter tempo para quê? Para criar estratégia para você captar seus pacientes. Você vai ter tempo para quê? Para fazer uma pesquisa de mercado. Para quê? Para engajar mais o seu consultório. Você entendeu, seu? Então, assim, parece que é uma vantagem. Mas com o tempo não é uma vantagem. Então, se você me perguntar, Valéria, devo investir numa secretária? Deve. Mas, Valéria, eu não consigo hoje bancar uma secretária. Então, você, né, você fez uma faculdade, você sabe que as faculdades elas estão abertas a estágio, então pega um estagiário. Que seja 6 horas, combine com ele. E tem faculdades que não, tem que ser... os estagiários têm que ser aonde eles determinam, no consultório que eles determinam. Eu não sei se a sua faculdade era assim, mas, por exemplo, a faculdade que eu dou aula não é assim. O aluno ele só tem que apresentar a sua carga horária. Então, pense muito bem numa auxiliar, tá? E se você, numa auxiliar e talvez no estagiário, porque o seu vínculo não é de empregatício. A princípio, você não tem custos trabalhistas com essa auxiliar, né? Por quê? Porque ela está estagiando. Então, é um contrato entre você, se eu não me engano, e a faculdade. O que mais pesa no início do consultório, seu, é a parte de trabalhista, né? Porque você tem que estar licenciada, né? Se trabalhar sem registro é muito complicado, né? A lei trabalhista, você nunca... Não é bom, ok? Não é bom esse vínculo. O vínculo tem que ser certo, né? Você tem que ter esse vínculo. E o estagiário você não tem, tá? E normalmente, se eu não me engano, o contrato é direto com a faculdade. Ela traz até um impresso e são 6 horas ou 8 horas, é uma coisa assim. Então começa por aí, ok? Começa a pensar e de verdade, gaste energia no seu melhor. Você vai ver que você vai ser muito mais produtiva. E eu queria terminar com um exemplo do consultório desses dias que aconteceu. Esse dia não, faz mais ou menos 30 dias, para vocês entenderem, né? Quando você vê que realmente o teu colaborador é uma extensão sua. O que aconteceu? Uma paciente... que foi, eu acho que quem indicou ela foi a nora dela, né? Hoje, 99% da minha carteira de pacientes são indicados. Eu tenho muito, né? 99%, 90%, vamos ser mais certo. 90% dos meus pacientes hoje são por indicação, tá? Então, essa paciente veio por indicação da nora dela. E o que aconteceu? Ela ia fazer uma cirurgia, então ela super, assim, nervosa, ansiosa, e ela é a primeiro horário, ela já pediu para marcar o primeiro horário, porque ela ia ficar mais ansiosa, provavelmente ela ia dormir menos, então ela já queria ser, logo amanhecer, se ela já estivesse lá no consultório para fazer esse procedimento cirúrgico e para ela ficar mais tranquila. Então tá, nós combinamos tudo, planejamos e eu ia fazer a intervenção.
E eu chego no consultório, vocês sabem que hoje, né, nesse mundo pandêmico, você se aparamenta toda. Eu me aparamentei toda, estou preparando. E aí acontece que o meu carro, a ponta do meu carro estava pegando, não sei aonde, eu tinha que tirar o meu carro. Então vai Valéria, esparamenta toda, e aí ela já abre o olho para mim. Ué, doutora, a senhora desistiu? Né, na recepção eu falo, não, eu vou precisar tirar o meu carro, mas não se preocupe, porque já está tudo montado, né, porque eu ia chamá-la só depois, está tudo montado, para que ela não visse toda aquela paramentação nossa que é de assustar, né, aquela nossa mesa cirúrgica toda. Tudo bem, aí eu vou lá, resolvo o problema do carro, volto, ela tá sentada, ela entra, eu faço todo o procedimento, ela vai embora. Quando ela vem no pós-operatório, aí ela fala, ai doutora, eu preciso confessar uma coisa para a senhora. Aí eu falo, vixe, né, ela deve ter passado algum perrengue. Pensei logo comigo da cirurgia. Aí ela fala assim para mim, olha doutora, eu só fiquei no seu consultório e fiz a cirurgia naquele dia graças à sua auxiliar. E na verdade, não era minha, ela faz os serviços gerais, tá? Ela faz a limpeza, ela cuida de várias coisas ali. E a minha secretária, ela não estava naquele momento. A gente tinha combinado que ela só ia entrar à tarde. Então eu estava lá no consultório com a minha auxiliar que faz os serviços gerais. Olha só o que aconteceu enquanto eu fui lá tirar o carro, resolver aquele problema. Ela começou a ficar nervosa, então ela parou o serviço dela, foi lá e começou a conversar. Olha, a doutora Valéria XYZ, não se preocupe, eu mesmo passo com ela e papapá. E aí, essa minha paciente conta tudo que ela contou de mim. Aí disse que ela tranquilizou, aí eu fiquei super tranquila, doutora. Demorasse o tempo que você demorasse ali para tirar o seu carro, eu já tinha decidido na minha cabeça que eu iria fazer o procedimento com você. E eu fiquei assim, né? Nossa, né? Que legal. Depois eu fui conversar com a minha auxiliar, tal, né? Dar os parabéns para ela, né? E ela fez isso de coração, ela fez isso espontaneamente. Eu nunca a treinei para isso. Tá? Olha, se acontecer alguma coisa, você para o seu serviço e venha conversar com o paciente. Nunca falei isso para ela. Mas quando a gente está numa sincronia com nossos colaboradores, tá? Lembra que eu falei para vocês? É uma extensão da gente. Ele meio que inspira na gente. Ele meio que repetem o que a gente faz. Tá? Então, às vezes eu falo para vocês que eu me confundo vendo a minha secretária falar alguma coisa, eu falo, nossa, eu falaria do mesmo jeito. Que legal, né? Mas é por isso, né? De tanto ela ver eu fazer. E quando você tem essa inspiração, essa admiração, é por isso que eu falei que é muito mais fácil. Não é nada de custo, de gasto, de você ter um gestor que vai lá planilhar, fazer tudo. Não, 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 não. A relação é com pessoas. A conexão são com pessoas, ok? Tá? Então tenham sempre isso em mente, né? Se eu conectei com as pessoas, a minha relação com meus colaboradores, a mais a gente, né? Como dentista que está ali do lado, né? Não tem hierarquia, né? Não tem fala com o meu gerente e você não chega até a mim. Não, a pessoa está ali do meu lado, né? E acessível, lembra que eu falei, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham também essa sincronicidade. Se não tenham, estejam atentos. Eu sei que a nossa vida é muito atribulada. Eu sei que normalmente a gente gasta energia em um monte de coisa, tá? Mas esses pontinhos que eu coloquei para vocês, eu acho importante vocês estarem presentes. Então, eu espero realmente de coração que eu tenha ajudado vocês para que vocês possam cada vez mais serem dentistas melhores, né? É o que eu falo sempre para quê? Para que a gente tenha pacientes contentes com o tratamento nosso, da nossa classe. Para que pare aqueles memes de dentista, sabe? Que é muito ruim. Não, que a gente seja uma classe mais unida, que a gente faça o nosso melhor, né? E se cada um contar um pouquinho do seu melhor, né? Um ajuda o outro, ok? E os pacientes vão ficar cada vez mais contentes, né? Sem história ruim de dentista, né? Porque senta e lá vem história que o paciente vai contar alguma coisa para você. E nunca não é verdade também. Mas na maioria das vezes não é a melhor história que ele tem para contar pra gente da experiência passada, ok? E aí a gente pode mudar
esse mindset fazendo coisas melhores para esse paciente. E se eu puder fazer esses dentistas melhores, dentro da minha expertise, de tudo que eu já sei, de tudo que eu já vivi, né, na odontologia, sendo professora, né? Então eu tô aqui para colaborar, ok? Um grande beijo para vocês e aí a gente se vê por aí, num post, num vídeo. Então, ó, podem curtir, podem dar opinião, participem, eu vou ficar muito feliz com esse engajamento, ok? Um grande beijo, até mais!